Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo e preste muita atenção, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mudar o rumo da sua alma para sempre. Eu não estou aqui para entreter, estou aqui para te alertar. Existe um versículo na Bíblia que o diabo odeia com todas as forças, porque ele revela algo que poucos têm coragem de dizer. Quem vai para o inferno? Isso mesmo. Não é teoria, não é opinião. É a verdade pura, direta e divina. E eu te garanto, você nunca mais será o mesmo depois de escutar até o final. Esse vídeo é urgente, forte e transformador. E talvez seja a última oportunidade de alguém ouvir essa palavra antes que seja tarde demais. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção Todas, para não perder nada, e compartilha com amigos e familiares, porque essa mensagem precisa alcançar vidas. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você já conhecia esse versículo? O que ele falou ao seu coração? A sua participação é muito importante. Agora respira fundo e se prepare para uma verdade que o diabo não quer que você descubra de jeito nenhum. Vamos juntos até o fim. Numa época em que as trevas se disfarçam de luz, poucos ousam enxergar aquilo que realmente importa. Entre ilusões e distrações, muitas almas se perdem pelo caminho sem sequer perceberem que estão sendo enganadas. O mal trabalha silenciosamente, seduzindo com promessas passageiras. Sorrisos falsos escondem correntes invisíveis. A liberdade oferecida por ele não passa de uma prisão disfarçada. Muitos seguem confiantes rumo à destruição, achando que estão no controle. Contudo, há um segredo antigo, ignorado por muitos, mas temido por aquele que odeia a verdade. Esse segredo está escrito há milênios, e sua revelação é como fogo sobre serpentes. O inimigo faz de tudo para mantê-lo longe dos seus olhos. O adversário da humanidade odeia quando esse mistério é revelado, porque nele está a sentença contra aqueles que rejeitam o caminho da luz. Ele se contorce de raiva cada vez que alguém descobre essa poderosa revelação. Pastores, líderes e estudiosos muitas vezes evitam esse tema, temendo que cause pânico ou rejeição. No entanto, a verdade precisa ser dita, pois o tempo está se esgotando. Multidões caminham em direção ao abismo sem saber que estão sendo conduzidas por mãos invisíveis. Esse versículo é como um espelho que revela a verdadeira face de quem somos. O engano não consegue se esconder diante dele. Quem lê com o coração aberto é transformado, mas quem o rejeita escolhe permanecer cego. Por trás de cada tentação existe uma estratégia arquitetada com precisão demoníaca. O mal não ataca diretamente, ele infiltra. Suas armas preferidas são o orgulho, a vaidade e o ego. Enquanto você acredita que está no controle, ele segura os fios da sua alma. Este versículo revela os frutos dessa manipulação silenciosa. Mostra o que realmente separa o homem da presença do Altíssimo. Ele não acusa, apenas mostra. E por isso é tão odiado, porque nele está a balança que pesa intenções. A revelação desse texto é como uma sentença, clara, objetiva e irrefutável. Não há desculpas diante dele, apenas consequências. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas não sabia explicar? Essa sensação é o Espírito tentando te alertar. Muitas pessoas ignoram esse sentimento, achando que é apenas ansiedade ou estresse. Mas, na verdade, é uma guerra espiritual acontecendo em silêncio. O diabo odeia quando esse alerta é ouvido. Ele teme que você desperte, porque um coração desperto busca respostas. E esse versículo contém as respostas que ele mais teme. Ele expõe a mentira com uma luz impossível de apagar. Ele denuncia os disfarces do inferno com uma clareza avassaladora.
Ele queima máscaras e quebra correntes. Homens constroem castelos sobre a areia, acreditando que o vento nunca virá. Mas o tempo cobra cada escolha. Essa passagem sagrada não apenas alerta, ela julga. Seus termos são definitivos, inquestionáveis. Não há argumento humano capaz de revogar suas palavras. Ele revela quem está caminhando na direção errada. Ele denuncia aqueles que zombam do que é santo. O inferno estremece quando essas palavras são pronunciadas. O inimigo foge porque não pode suportar a verdade que nelas habita. Enquanto muitos brincam com o perigo, esse versículo é o alarme que anuncia o fim das ilusões. O fogo da justiça não tardará. Os sinais estão por toda parte, mas poucos enxergam. A distração virou regra, o pecado se tornou moda, e enquanto isso, o abismo se alarga. Esse versículo é a voz que ecoa no deserto espiritual, clamando por arrependimento. Ele não foi escrito para acusar, mas para libertar. Mas a liberdade exige confronto, e muitos preferem permanecer em jaulas douradas. Esse versículo incomoda porque revela o destino daqueles que desprezam a luz. Ele aponta a porta estreita, rejeitada pelos amantes da escuridão. Ele separa o verdadeiro do falso. E por isso, o diabo odeia cada palavra contida nele, porque nenhuma máscara sobrevive diante dele. O inimigo trabalha com silêncio, sutilmente, até dominar totalmente. Ele não quer que você saiba o que esse versículo revela, porque ele mostra que nem todos serão salvos. Ele prova que nem toda sinceridade leva ao céu. Existem exigências claras para alcançar a vida eterna, e essas exigências foram esquecidas por muitos púlpitos modernos. A verdade dói, mas cura. Esse versículo cura almas adoecidas pelo engano. Ele sacode consciências adormecidas. O diabo odeia isso porque perde território. Ele sabe que cada vez que alguém lê essa verdade, correntes são quebradas. E onde há liberdade, ele não consegue habitar. Durante séculos, religiosos preferiram ignorar esse alerta. Criaram doutrinas que massageiam o ego, mas destroem a alma. Prometeram céu sem cruz, salvação sem renúncia. Mas esse versículo desmascara essas mentiras com precisão cirúrgica. Ele fere o orgulho, mas salva o espírito. Ele não permite neutralidade. Ou você aceita ou rejeita. O diabo odeia esse confronto. Ele quer almas mornas, indecisas. Mas essa palavra é como espada afiada, dividindo o certo do errado. O inferno odeia esse corte, porque ele mostra que o juízo é real, que o julgamento virá e que ninguém escapará da verdade contida nesse versículo. Sabe por que esse texto é tão ignorado? Porque ele tira a zona de conforto. Ele obriga a uma decisão. Ou você muda, ou continua rumo à perdição. Não há meio termo. Ele mostra que o caminho largo é fácil, mas termina em morte eterna. Ele não ameniza a realidade, ele escancara. O diabo odeia quando pessoas leem essa verdade porque ela tira o véu. Ela mostra que nem todos estão no caminho certo. Ela revela que o inferno está mais perto do que muitos imaginam e que há uma chance de escapar. Mas o tempo está correndo. Cada segundo sem essa verdade é um risco. Esse versículo foi escrito para os tempos finais. Ele é mais atual do que qualquer notícia. Ele é urgente, como um grito antes da queda. Ignorá-lo é como tapar os ouvidos diante de uma sirene. O diabo odeia porque ele interrompe o plano maligno. Ele é como uma luz acesa num quarto escuro, revelando tudo o que está escondido. Ninguém pode alegar inocência depois de lê-lo. Ele tira desculpas, remove justificativas. Ele não foi feito para agradar, foi feito para salvar. Mas muitos não querem ser salvos, querem apenas continuar iludidos. E isso enfurece o inimigo, porque onde há verdade, não há domínio. Esse versículo é como uma sentença lida em plena audiência celestial.
Ele ecoa pelos corredores do invisível, denunciando práticas ocultas com autoridade divina. Seus termos não deixam espaço para interpretações distorcidas. O inferno odeia porque ele não permite relativismos. Ele aponta, com exatidão, o destino de quem brinca com o sagrado. Cada palavra sua é como um martelo quebrando fortalezas mentais. Os demônios se agitam quando alguém o proclama. Eles tentam abafar sua existência com doutrinas contrárias, porém, a verdade permanece, imutável, eterna, e quem a conhece jamais será o mesmo. Multidões sedentas por milagres ignoram os fundamentos da fé genuína. Preferem sinais ao invés de obediência. Desejam bênçãos, mas rejeitam compromisso. Esse versículo quebra esse ciclo destrutivo. Ele revela que nem todo aquele que professa será acolhido, que existem critérios divinos inegociáveis. Ele aponta comportamentos que afastam o homem de Deus. Ele condena, com justiça, aqueles que vivem de aparência. O inimigo odeia essa clareza. Ele se alimenta da confusão, mas esse versículo é cristalino. Ele separa com precisão cirúrgica, sem concessões. O versículo oculto traz uma mensagem direta como o trovão. Não há ornamentos, metáforas ou suavizações. Sua força está na objetividade que cala qualquer argumentação. Ele não é popular, porque fere o orgulho. Mas justamente por isso é libertador. Ele mostra que muitos seguem tradições, mas não a verdade. Que há um abismo entre religiosidade e santidade. O diabo odeia essa exposição porque ela destrói fachadas. Ele investe para que ninguém conheça essas linhas sagradas, pois nelas está a revelação que rompe pactos com o inferno. A santidade não é uma opção para os que desejam a eternidade. Esse versículo revela isso com brutal honestidade. Ele aponta que o reino é para os transformados, não para os convencidos. Ele quebra o ciclo de falsas seguranças espirituais. Ele denuncia aqueles que usam o nome santo em vão. Ele mostra que não basta conhecer, é preciso viver. E essa exigência é insuportável para quem ama o pecado. O diabo odeia essa exigência, porque ela obriga o pecador a decidir. E decisões custam renúncias, algo que o mundo moderno rejeita. Templos lotados, mas corações vazios. Cânticos poderosos, porém vidas corrompidas. Esse versículo revela essa tragédia espiritual. Ele não se impressiona com exterioridades. Ele julga intenções, esquadrinha motivações. Ele denuncia o culto sem verdade. O diabo odeia isso porque sua estratégia é manter as aparências. Ele deseja igrejas cheias, mas almas vazias. E esse versículo quebra esse ciclo infernal. Ele convoca a integridade, a verdade interior. Ele mostra que Deus sonda o invisível e que ninguém engana o justo juiz. Enquanto muitos buscam palavras doces, esse versículo é amargo como fel, mas cura como remédio eficaz. Ele confronta vícios, idolatrias, rebeliões. Ele não poupa ninguém, do pobre ao poderoso. Ele nivela todos diante da mesma justiça, e isso enfurece o adversário. Ele prefere discursos suaves que mantêm os cativos em silêncio. Mas esse versículo é grito de liberdade. É ruptura com as correntes, é fogo que queima o falso conforto. O diabo odeia esse fogo, porque purifica, e ele sabe que onde há pureza, ele não consegue habitar. Religião sem arrependimento é ilusão. Esse versículo escancara isso. Ele mostra que o céu não é herança automática, que há uma escolha real com consequências eternas. Ele exige frutos, não apenas folhas, e essa cobrança fere aqueles que vivem de aparência.
O inimigo odeia ser exposto. Ele prefere operar no engano, longe da luz. Mas essa palavra traz revelação. Ela ilumina os cantos escuros do coração humano. Ela revela podridão onde havia disfarce. E quem lê com sinceridade não volta igual. Não é sobre rituais, não é sobre tradições. Esse versículo fala sobre verdade interior. Ele revela o que realmente importa. Não o que os olhos veem, mas o que Deus enxerga. Ele mostra que o reino não é para os religiosos, mas para os regenerados. Ele desmonta palcos de vaidade espiritual. O diabo odeia essa verdade porque ela humilha o soberbo e exalta o quebrantado. Esse versículo é uma espada afiada que separa alma e espírito. Ele é o raio-x da eternidade. Ele mostra o que os olhos naturais jamais perceberiam. O inferno não teme barulho, teme santidade. E esse versículo convoca a santidade com urgência. Ele mostra que o juízo começa pela casa de Deus. Ele denuncia aqueles que usam a graça como desculpa para pecar. Ele revela que há uma linha clara entre misericórdia e juízo, que existe um limite. E que brincar com o sagrado tem preço. O diabo odeia esse limite, porque ele quer que todos acreditem que tudo será perdoado sem transformação. Esse versículo destrói essa mentira com um golpe só. Ele é martelo contra doutrinas falsas. Muitos querem promessas, poucos aceitam correções. Mas esse versículo é correção viva. Ele é o espelho que não engana, ele não aplaude, ele instrui, ele não massageia, ele desperta. O diabo odeia esse despertar. Ele prefere que todos permaneçam anestesiados pela ilusão, mas essa palavra sacode os ossos. Ela faz a alma tremer, ela provoca lágrimas que limpam. Ela é o grito que salva da destruição. O inferno odeia porque ela gera mudança verdadeira. E mudança verdadeira fecha portas para o mal. Chegou o momento que o inimigo mais teme, o instante em que o véu é rasgado e a verdade é lançada como flecha contra as trevas. Nada mais poderá ser ocultado. As palavras que você prestes a ler não foram criadas por homens, mas foram escritas pelo próprio Espírito de Deus. Essa revelação tem sido escondida, abafada, esquecida de propósito por muitos, porque ela carrega um peso eterno. Ela não massageia o ego. Ela não agrada multidões, mas ela liberta. E todo aquele que a receber com sinceridade jamais será o mesmo. Prepare seu coração, porque agora será exposto o versículo que o diabo mais odeia. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. As palavras desse versículo não deixam espaço para dúvidas ou desculpas. Ele lista, com precisão celestial, os perfis que herdarão o destino eterno mais terrível já anunciado. Não se trata de metáforas ou figuras de linguagem. Trata-se de sentença final, inapelável. Cada termo citado revela uma categoria de pessoas que rejeitaram a verdade e abraçaram o engano. O diabo odeia essa clareza, porque ela denuncia os frutos de sua influência. Tímidos que escolheram o silêncio diante do mal, incrédulos que zombaram da fé, homicidas que destruíram vidas, fornicadores que profanaram o corpo, abomináveis que viveram na perversão, feiticeiros que se entregaram ao ocultismo, idólatras que colocaram qualquer coisa acima do Criador. Mentirosos que usaram a boca para enganar, manipular, iludir. Essa lista não é parcial, ela é abrangente e expõe comportamentos que se tornaram comuns, quase aceitáveis na sociedade, mas diante de Deus continuam sendo condenáveis. O lago de fogo e enxofre não é uma metáfora, é o destino final daqueles que não se arrependem. A segunda morte é a separação eterna da presença do Altíssimo.
E esse é o maior terror do inferno, que essa verdade seja conhecida. A geração atual brinca com o pecado como se fosse um jogo. Normalizou o erro, romantizou a desobediência. Mas esse versículo quebra todas as ilusões com apenas uma sentença. Ele mostra que não existe pecadinho quando a alma está em jogo. A lista de Apocalipse 21:8 não é uma opinião, é um decreto eterno. O diabo odeia isso porque ele vive de distorcer a palavra. Ele tenta convencer que tudo será perdoado, mesmo sem mudança. Porém, esse texto revela que sem arrependimento não há salvação. A verdade é dura, mas liberta, e ela está diante de você agora. Muitos que se dizem espirituais estão incluídos nessa lista, não por falta de religião, mas por ausência de transformação. Têm aparência, discursos, posições, mas vivem como os descritos nesse versículo. O inferno está cheio de religiosos que jamais se submeteram ao Espírito. Deus não vê como o homem vê, ele julga com justiça perfeita. E Apocalipse 21:8 é o espelho desse julgamento. O diabo odeia, porque ele sabe que milhares despertam ao ler essa verdade. É como se uma venda fosse arrancada dos olhos. De repente, tudo fica claro. E o caminho para a salvação também. Há quem pense que basta ser uma boa pessoa para escapar da condenação. Mas esse versículo desmonta essa mentira cruel. Ele mostra que não é sobre bondade humana, mas sobre obediência espiritual. A justiça de Deus não é baseada em sentimentos, e sim em princípios eternos. Aquele que vive praticando o mal não herdará a vida eterna. Não importa o quão agradável ele pareça externamente. Apocalipse 21:8 é o divisor entre aparência e essência. O diabo odeia essa linha divisória, porque ela revela que o julgamento não será emocional, será espiritual, inegociável. O mundo quer que todos acreditem que o inferno é um mito, um recurso ultrapassado para controlar pessoas, mas o próprio Deus revelou, através desse versículo, que ele é real. Terrivelmente real. O lago de fogo e enxofre arde para sempre, e a segunda morte é o destino daqueles que desprezaram o amor de Cristo. Não há retorno, não há escapatória após o juízo. Essa revelação é como uma sirene para os que ainda têm tempo de mudar, mas para o diabo é uma derrota, porque ele sabe que cada pessoa que desperta é uma alma que ele perde. A santidade foi substituída pela conveniência. A cruz foi trocada por palcos. O arrependimento deu lugar ao entretenimento, mas Apocalipse 21, versículo 8, não foi esquecido pelo céu. Ele continua ecoando como um trovão profético, e todo aquele que o lê com o coração aberto sente o peso da verdade. O diabo odeia essa leitura, porque ela exige decisão. Não há neutralidade diante dessas palavras. Ou você se alinha com Deus, ou permanece nas trevas. E essa escolha define o seu destino eterno. Essa verdade incomoda, mas salva. Quantos líderes ignoram esse versículo nos púlpitos? Quantos pregadores evitam essa passagem para não ofender ouvintes? Mas silenciar essa verdade é colaborar com o inferno, porque essa palavra foi deixada para advertir, despertar, salvar. Ela não foi escrita para causar medo, mas para promover arrependimento. O diabo quer silêncio sobre esse texto, mas quem ama a verdade não pode calar. Esse versículo precisa ser proclamado nos 4 cantos do mundo. Ele é o alerta final antes da queda. Ele é o grito de Deus chamando os perdidos à realidade. Não importa se alguém tem títulos, reconhecimento ou fama. Se vive como os que estão listados em Apocalipse 21:8, terá o mesmo fim. O céu não é conquistado por obras, mas pela fé que produz frutos. Frutos que revelam transformação. A fé sem obediência é morta. E essa morte é a primeira etapa para a segunda, a eterna separação de Deus.
O diabo odeia isso porque ele oferece atalhos, mas esse versículo mostra que não existem atalhos para a salvação. Só existe um caminho, e ele é estreito, difícil, mas seguro. Quem trilha esse caminho jamais verá o lago de fogo. Muitos já ouviram esse versículo, mas o ignoraram. Outros zombaram. Alguns o deturparam. Mas agora, ele está diante de você, em sua forma mais pura, crua e divina. Não é um aviso qualquer, é a palavra final sobre os que escolheram o mal. O diabo odeia, porque não há como anulá-lo. Ele pode ser evitado por homens, mas continua escrito no céu. E no dia do juízo, cada palavra será lembrada. E aquele que estiver entre os citados colherá a sentença. Ainda há tempo para sair dessa lista, mas o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Agora que a verdade foi revelada, não resta dúvida. A justiça de Deus é real, reta, infalível. Mas tão real quanto a justiça é o seu amor incomparável, sua misericórdia inesgotável e sua graça abundante. O versículo de Apocalipse 21:8 mostra o fim trágico dos que rejeitam o caminho da verdade, mas também nos desperta para uma escolha urgente, uma chance preciosa que ainda está ao alcance de todos nós. A oportunidade de recomeçar, de se render, de ser transformado. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não criou o inferno para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Contudo, o ser humano, ao rejeitar a luz, se aproxima das trevas. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. A porta ainda está aberta, o sangue de Jesus ainda está vivo. O perdão ainda é oferecido de graça. E essa é a mensagem que o inferno mais odeia, que qualquer um, mesmo o mais pecador, pode ser salvo hoje, agora, neste exato momento, se decidir se entregar verdadeiramente ao Senhor. A cruz não foi um símbolo de derrota, mas o maior ato de amor da história da humanidade. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, foi crucificado para que eu e você pudéssemos escapar da condenação eterna. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas feridas mais profundas. E ao ressuscitar, ele venceu a morte, desfez as obras do diabo e nos abriu um novo e vivo caminho. Hoje, esse caminho está diante de você. Ele é estreito, sim, mas é seguro. Ele exige renúncia, mas oferece paz. Ele cobra entrega, mas concede vida, e vida em abundância. Não importa o quanto você tenha errado, quantas vezes caiu, ou o quão longe você acha que foi. O amor de Deus é maior que a vergonha, mais forte que o passado, mais poderoso que qualquer maldição. Se você ouviu esse chamado até o fim, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando, ainda acredita em você, ainda quer te salvar. Ele está batendo na porta do seu coração, não com violência, mas com ternura, com lágrimas nos olhos e cicatrizes nas mãos. Deus não procura perfeitos, Ele busca sinceros. Não se trata de religião, se trata de relacionamento. Não é sobre saber tudo da Bíblia, mas sobre abrir o coração para que ela transforme sua vida. Há perdão para o mentiroso, libertação para o viciado, cura para o ferido, restauração para o destruído. Há salvação para quem hoje decidir sair da lista de Apocalipse 21, versículo 8, e escrever seu nome no livro da vida. Mas essa escolha precisa ser feita com seriedade, com fé, com urgência. O céu está te esperando. Os anjos celebram cada alma que se arrepende. A eternidade te chama pelo nome. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida agora. Não se acostume com a escuridão quando Deus está oferecendo luz. Não aceite migalhas do mundo quando Deus preparou um banquete de bênçãos para você. Não aceite condenação quando Jesus já pagou o preço da sua liberdade. Você é amado, escolhido, separado para um propósito divino. O diabo odeia essa verdade porque ele sabe que, se você crer, tudo muda.
Feche os olhos por um instante e fale com Deus, do seu jeito, com as suas palavras, mas com verdade. Diga que você quer mudar, que precisa dele, que deseja se livrar de tudo aquilo que te afasta do céu. E você verá o impossível acontecer. Cadeias invisíveis serão quebradas. Pesos antigos cairão por terra. Um novo tempo começará, não por emoção, mas por transformação. A presença de Deus entrará onde nenhum psicólogo, nenhum amigo, nenhuma religião conseguiu entrar. Jesus não veio para te oferecer uma vida comum, mas uma existência marcada por paz interior, por vitória contra o pecado, por comunhão com o Pai e pela certeza da salvação. O inferno existe, sim, mas o céu também. E você não precisa ir para o inferno. O preço já foi pago. O perdão já foi liberado. A única coisa que falta é a sua decisão. E se você disser sim para ele hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Que a verdade continue ecoando dentro de você. Que o amor de Deus te envolva completamente. Que sua alma seja tocada com poder, purificada com fogo santo e marcada para a eternidade. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem coragem, escolha a vida. Aquele que crê, viva pela fé. E aquele que ama o Senhor, se prepare, pois o Rei está voltando.